Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Vitor Faia e, juntamente com meu parceiro Lucas Andreoni, hoje vamos falar brevemente sobre o nosso trabalho. Nós, orientados pela professora Andréa Vasconcelos, nos propusemos a investigar causas de um problema urbano da atualidade, a formação de ilhas de calor e o aquecimento global. Nos últimos anos, a temperatura global tem subido cada vez mais. Isso pode gerar uma série de complicações para o meio ambiente. Existem várias causas para esse problema, sendo uma delas a urbanização acelerada. Após a Revolução Industrial na Inglaterra, o mundo entrou em um processo crescente de urbanização, e atualmente aproximadamente 85% dos brasileiros vivem em áreas urbanas. Viver em áreas urbanas traz muito conforto para a humanidade. Porém, caso não haja um plano de malha urbana, a construção das grandes cidades podem contribuir para o aquecimento global e para a formação de ilhas de calor. Segundo a Câmara dos Deputados de São Paulo, a temperatura de São Paulo aumentou de 2 a 4 Celsius nos últimos 30 anos, justamente por causa da urbanização. Partindo dessa problemática, o nosso trabalho se centra em analisar maneiras com que um específico fator urbano, o albedo, pode causar essas alterações na temperatura, para que então possamos apontar maneiras a mitigar esses impactos. O albedo é a capacidade que o material tem de refletir a radiação solar. Por exemplo, materiais mais claros, eles têm o albedo maior, já que eles refletem mais a radiação solar, diferentemente dos materiais mais escuros, os quais retêm mais a radiação solar, tendo assim um albedo mais baixo. Nossa intenção é criar uma relação com esses índices, a criação de ilhas de calor e o desconforto térmico do pedestre. Para realizar tal pesquisa, nós decidimos seguir uma metodologia experimental. Montamos duas maquetes do cânion urbano na Rua São Bento, localizada no centro de São Paulo. Uma delas pintamos de branco para que ela tenha albedo alto, e a outra pintamos de preto para ficar com albedo baixo. Nós então programamos sensores de Arduino para medirem a temperatura em diversos pontos das maquetes, para possivelmente detectar a formação de uma ilha de calor e analisar o conforto térmico dos pedestres. As maquetes são réplicas, e a única diferença entre elas é o albedo. Sendo assim, qualquer diferença nos dados coletados pode ser atribuída a esse fator. Bom, falando brevemente sobre a construção das maquetes. Eu e meu parceiro Lucas e nossa orientadora Andréa, a gente foi na Rua São Bento, no centro de São Paulo, tirar a medida dos prédios com relação ao edifício Martinelli. A gente sabia que o Martinelli ele tinha aproximadamente 105 metros de altura e a gente tirou a medida dos outros prédios em relação a ele. Na nossa maquete, a gente usou uma escala de a cada 5 metros representar 1 centímetro na maquete. Para a gente tirar as temperaturas na maquete, a gente colocou um Arduino em cada maquete com vários sensores LM35 para que eles possam tirar a temperatura. Para criar o nosso código, a gente teve a ajuda do Sérgio Tadeu Meirelles, que é especializado nessa área. O nosso trabalho busca compreender o efeito dessa variável e como seu entendimento proporciona a possibilidade de encontrar maneiras para diminuir os diversos impactos na temperatura das cidades, de modo a torná-las menos insustentáveis. O conceito de sustentabilidade foi usado pela primeira vez na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979 e foi definido pela primeira-ministra da Noruega como uma forma de desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. Deve-se esclarecer que essa definição a qual nós estamos nos referindo ao usar o termo sustentabilidade. Nós temos ciência que o modo de vida atual da humanidade é por natureza insustentável. Assim, não podemos dizer que o nosso trabalho ajuda a alcançar a sustentabilidade, mas sim que ajuda a deixar a urbanização menos insustentável, pois nós estamos tentando mostrar aspectos que devem ser considerados para um planejamento da malha urbana que mitigue os impactos do aquecimento global. Uma vez que indicado por um experimento como o controle do albedo pode melhorar o clima das cidades, pode-se intervir a partir disso e lutar contra esse aumento prejudicial nas temperaturas. O estudo também ajuda a contemplar uma série de princípios da Carta da Terra, documento lançado pela ONU no ano de 2000, a qual consiste em criar uma sociedade sustentável com relação amena com a natureza. Dentro dessa carta existem vários pontos, porém o nosso ponto principal foi avançar o estudo de sustentabilidade ecológica e promover o intercâmbio de ampliação sobre o conhecimento adquirido, que é exatamente a intenção do nosso trabalho. O nosso trabalho ainda está em desenvolvimento. O protótipo do sensor de Arduino está pronto, porém, precisamos montar a versão final para coletarmos dados mais fidedignos.
Enquanto a montagem acontece, coletamos dados parciais utilizando um termômetro de infravermelho. Foram feitas 25 medições em cada ponto das maquetes e fizemos gráficos com essas para analisar os resultados. A primeira medição, representada pelo gráfico 1, foi medida a temperatura de ambos os modelos com um termômetro levemente mais elevado para medir a temperatura mais geral do ar, dentro do cânion. Podemos observar que o cânion de albedo baixo, representado pela sigla AB, registrou temperaturas em médias 0,85 graus Celsius maiores do que a maquete branca, de albedo alto. Assim, pode-se dizer que a maior absorção da radiação solar fez com que o modelo escuro apresentasse uma temperatura geral mais elevada, caracterizando assim a formação de ilhas de calor. Nós pudemos também registrar a diferença entre os pontos de uma mesma maquete. Enquanto na área menos verticalizada, o sul do cânion, houve uma diferença de 1 ponto Celsius da maquete de albedo baixo para a de albedo alto, na área mais verticalizada, o norte do cânion, essa diferença foi de apenas 0,6 Celsius. Uma possível explicação para isso é a ausência de movimentos convectivos causado pela altura dos prédios. A região norte do cânion possui edifícios muito altos, que impedem a passagem de ar para dentro do cânion, e sem a movimentação do ar, a convecção também não acontece. Assim, mesmo que a coloração branca reflita a radiação incidida, o calor não consegue sair, fazendo com que o calor presente no interior dessa área dos dois modelos seja muito parecido. Já na área sul, a altura dos prédios não impede os movimentos convectivos de acontecerem, deixando que o calor refletido se dissipe na atmosfera. Outra possível explicação seria a menor incidência dos raios solares nas áreas verticalizadas. Além dos grandes edifícios impedirem a passagem da luz para dentro do cânion, a angulação solar faz com que a radiação incida nas paredes por menos tempo. A partir dos resultados encontrados nos modelos, os autores concluem que o albedo pode levar à formação de ICUs em cânions urbanos. O baixo albedo causa um desbalanço na dinâmica energética, aumentando a absorção de energia e, portanto, aumentando a temperatura. Nesse sentido, seria interessante uma aplicação de albedo alto como uma maneira de mitigar esse impacto no microclima. O Plano Diretor de São Paulo não considera esse fator ao propor um novo projeto de urbanização no Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. Os únicos fatores do plano que pensam no microclima estão ligados ao uso de água. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado. Neste vídeo a gente tentou resumir um pouco sobre o nosso trabalho, mas tem o nosso relatório que está muito mais completo e muito mais formal, então convido a vocês, caso vocês tenham interesse, em dar uma olhada neles.